a mais uma live da Paulus Gestora. Eu sou a Cleane Santos, da equipe de comunicação da Paulus, e ainda no mês missionário, continuamos a nossa programação especial sobre a vida dos santos, pessoas que viveram no passado e continuam sendo hoje grandes exemplos de vida de oração, de santidade. Em especial hoje, a igreja celebra o dia de Santa Teresa d'Ávila, mestre e doutora da igreja. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais de todo o Brasil, é muito importante lembrar de onde vocês estão falando, qual a sua paróquia, a sua comunidade, né? E você também pode nos auxiliar nessa missão de evangelização. Como, Cleane? Compartilhando essa live na sua página do Facebook, no seu WhatsApp, pelo seu e-mail, com a sua paróquia, os seus amigos, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Vamos dar uma boa tarde, vamos ver quem já está por aqui. E hoje, em especial, nós iremos falar de Santa Teresa d'Ávila. Vamos falar um pouco sobre a espiritualidade, sobre a vida dessa grande santa que muito nos ensina hoje. Então, vamos só dar umas boas-vindas aqui para todo mundo que já está por aqui. Sejam todos bem-vindos. Ok. Bom, gente, a todos vocês que nos acompanham, que Deus nos abençoe neste encontro. O nosso convidado de hoje é o Frei Fritis Quintizeu, sacerdote carmelita descalço, do Centro Teresiano de Espiritualidade de São Roque, São Paulo. Ele também é psicólogo, cursou estudos teresianos joanistas no CITES, em Ávila, na Espanha. O encontro de hoje aborda o tema Vida e Espiritualidade de Santa Teresa d'Ávila. Lembrando a todos vocês que hoje temos um desconto especial no livro Itinerário Espiritual de Santa Teresa d'Ávila. O livro está com 15% de desconto. Vamos pedir aí para mostrar para vocês o livro. Então, esse livro hoje está com 15% de desconto, tá, gente? Então, vamos aproveitar, vamos anunciar, para a gente conhecer um pouco mais quem foi Santa Teresa. Lembrando que a Paulus também tem outros livros sobre Santa Teresa d'Ávila, Castelo Interior ou Moradas, o Livro da Vida, Caminho de Perfeição, Santa Teresa de Jesus, Mestre de Vida Espiritual, o Itinerário Espiritual também, tá? Então fica aí a dica para todos nós. Bom, vamos já nos preparando para a gente receber o Frei Fritis Quintizeu. Vamos lá. Vamos ver se ele já está por aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Cleane? Seja bem-vindo, Frei. Tudo bem, Obrigado. Graças a Deus. Vamos entrar na intimidade, né, do frade, né? Com esse momento de live, a gente acaba entrando na casa do outro, né? Mas também entrar na casa de Teresa hoje, né? Entrar um pouquinho e falar de Teresa de Jesus, né? Então, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Vamos ver se a gente alcança aí o objetivo, né? De falar dessa vida, dessa espiritualidade, dessa mulher magnífica dentro da igreja, dentro da história da igreja, dentro da história da espiritualidade, né? Então, assim, obrigado, né? E parabéns aí pela iniciativa, né, sua, da Paulus, né, de poder trazer, né, nesse tempo particular em que a gente está vivendo, esse momento aí de interação, de conhecimento, de estudo, de partilha, né, que a gente hoje é convidado a fazer. Sim, nós que agradecemos por aceitar o nosso convite nessa tarde de hoje. Temos muito a aprender contigo, viu? Seja bem-vindo. Frei, obrigado. Vamos começar com uma frase que é bem pertinente para os dias de hoje, uma frase de Santa Teresa, que ela diz assim, para todos nós: em tempos de tristeza e inquietação, não abandones nem as boas obras de oração, nem a penitência, a que estás habituada. Antes, intensifique-as, e verá com que prontidão o Senhor te sustentará.
bem pertinente para os nossos dias de hoje. É interessante. Então, a frase sim, que você escolheu, né, ela é bonita, que nem você falava, ela é pertinente para os dias de hoje. Né? Quantas situações, quantos desafios nós estamos aí vivendo, quanta novidade. Né? A gente sabe que a pandemia é uma coisa que está destruindo muita coisa. Mas a gente pode falar também que a pandemia construiu algo novo ou resgatou algo novo. Né? Na psicologia, a gente costuma dizer assim, olha, é um resignificar das coisas. Né? Quanta coisa a gente deixou para trás e que, na verdade, não era tão importante. Agora, o mais importante, né? A intimidade, a relação, o encontro pessoal que a gente faz com Deus. Né? E é o caminho de Teresa. Né? Esse humanismo de Teresa, essa relação com Deus. Né? Então, acho que a frase que você acabou trazendo, realmente, ela é pertinente para o tempo e ela é pertinente também para o momento em que a gente vai poder falar de Teresa de Jesus. Certo. Frei, eu não consegui abrir aqui, mas agora já está aqui o nosso povo que não põe, tá? Então, assim, pessoal, estamos observando vocês, tá? Muito obrigada, Camila Barbosa, Olide Silva, Anilda, Ana Paula Pimenta, irmã Luciene Gomes, sejam todos bem-vindos, Orlide Silva, a Terezinha Bruno de Souza está dizendo assim, sou da paróquia Santa Rosa de Lima, no bairro do Perus. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Bom, gente, só retomando o nosso tema de hoje, vida e espiritualidade de Santa Teresa d'Ávila. O que temos a aprender com ela, né? Então, para poder começar o nosso bate-papo, eu já começo perguntando ao Frei, quem foi Santa Teresa d'Ávila, a fundadora do Carmelo Descalço, conhecida como mestre de oração e doutora da Igreja? Frei, o senhor poderia descrever um pouco quem foi Santa Teresa? E também muitos a conhecem por Teresa de Jesus. O senhor poderia contar um pouquinho? Bom, o nome oficial dela é Teresa de Jesus. Sim. Né? Conhecido como Teresa de Ávila. Eu me lembro que quando estive em Ávila, tinha lá uma piadinha que dizia assim, né? Era Teresa de Ávila ou Ávila de Teresa. Né? Porque Ávila só ficou conhecido por fato de Santa Teresa. Né? Uma cidadezinha pequena. Mas a gente conhece Teresa de Jesus. Né? O nascimento de Teresa, século XVI, 1515, né, 28 de março, e um fato curioso na vida de Teresa é o dia da morte, né, porque ela morre no dia 4 e é enterrada no dia 15, né, se não me falha a memória, né, que é o dia de hoje. Né, mas por que essa diferença de 10, 11 dias? Porque também houve uma reforma no calendário da época. Né? Então, essa diferença de dias. Mas Teresa, ela vem de uma família muito numerosa. O pai de Teresa, né, o Alonso, né, ele casou 2 vezes. Né? A primeira vez que ele casa, ele perde a esposa, né, a Catalina, e depois ele vai casar com Beatriz, que é a mãe de Teresa. Então, no total, Teresa, ela tem só 11 irmãos. Né? Então, uma família um pouquinho numerosa. O fato de Teresa, que a gente pode lembrar dentro desse contexto familiar, primeiro que era uma família muito religiosa. Uma família verdadeiramente temente a Deus, uma família que buscava essa relação com Deus e sempre vivenciando a situação da época. Então, Teresa tem um irmão, Rodrigo, né? Que um fato da história, quando ela tinha os seus 7 anos de idade, eles decidem ir para a terra dos mouros. Então, a gente tem que lembrar que
na época da infância de Teresa, defender a terra. Então ela queria ir para lá. Só que essa aventura de Teresa, né, vamos trazer para o nosso português, ela não vai muito longe, não, ela vai só até a esquina. Então Teresa, ela sai, passa por um rio, encontra com um tio que os trazem para casa. O que eles fazem em casa, Teresa e Rodrigo, né, nesse contexto, vamos dizer assim, da infância? Eles constroem na casa pequenas ermidas para terem uma vida como se fosse de monges, né? Então, meditar sobre a eternidade, né? Querer fazer acontecer algo que era espiritual, já que não podiam fazer, vamos dizer assim, humanamente, não podiam ir. O que acaba acontecendo, que com a morte de Dona Beatriz, né? A Teresa tinha acho que uns 12 anos de idade, ela acaba fazendo uma experiência de órfão, né? E, muito relacionado depois com Teresinha, ela também tem ali a Virgem Maria como aquela que vai ser sua mãe. Isso ela vai falar lá no livro da vida, no comecinho do livro da vida, no capítulo 1, né? Com 16 anos, na fase de infância de Teresa, ela acaba indo, né, o pai dela acaba colocando Teresa no convento das Irmãs Agostinianas. Então, já que ele não podia mais cuidar de Teresa, educar Teresa, ele coloca a Teresa para que ela seja educada. E é interessante que, quando Teresa escreve o livro da vida, ela vai falar desse seu período das vaidades, né? Então, a coisa de uma moça mesmo, de 16 anos. Então, Teresa acaba estando no convento das Agostinianas, e é dentro do convento das Agostinianas, e lembrando que a sua família era uma família que tinha uma boa tradição cristã, leituras espirituais, o que vai acontecer na vida de Teresa, né? Vai fomentar, vai fazer nascer em Teresa, né, a decisão, então, dela poder abraçar a vida religiosa. Então, acho que são alguns pequenos fatos dessa vida da infância de Santa Teresa. Uma família numerosa, uma família estruturada, uma família religiosa, né? A sua vivência dentro das agostinianas, as suas leituras espirituais, e já começa a crescer em Teresa esse querer abraçar a vida religiosa. Certo. E Frei, qual o contexto histórico que Teresa vivia em Ávila? O que se passava naquela época? A gente tem que ver assim, olha, nós estamos no século XVI. Tá? A situação, naquele momento, é uma situação muito delicada, tanto a nível político, quanto a nível econômico. Um fato, se hoje nós estamos vivendo a pandemia, são mais de 5 milhões, né, que nós já perdemos de pessoas, tá? No tempo de Teresa, também houve pestes. Então, dentro dos relatos que a gente busca, na parte histórica, nós vamos ver que tem lugares que perderam 80 mil pessoas. Então, já é algo agravante também. Uma outra situação também política e histórica é a questão da imigração. A ida para as Índias, para a América, mudanças. Uma coisa que existe no tempo de Teresa, uma desigualdade social muito grande. Ricos, pobres e miseráveis. A igreja, ela tem uma contribuição diante de toda essa situação. Ela faz o seu plano social, mas não de uma maneira também organizada. O que vem dentro de tudo isso? São pequenos contextos históricos do século XVI.
Mas o que vem dentro disso? Vem também, por exemplo, a questão do protestantismo. Começa a surgir ali já essa inquietação do protestantismo, que é algo interessante, né, nas fundações de Teresa, onde ela tem essa preocupação de lutar contra o protestantismo. Ela vai dizer que cada convento é uma igreja, é uma presença do Senhor no meio daquele contexto. E a gente não pode esquecer que é uma das questões que depois vai também pegar Santa Teresa, né, que é a mentalidade machista. Imagina uma mulher, né, no século XVI, querer falar de oração. Então tem a perseguição da Inquisição, da própria igreja, mas da mentalidade que se tem. Então é um contexto próprio da sua época, pertinente da sua época, mas que ao mesmo tempo, onde Teresa, depois nós vamos falar, por exemplo, da fundação do convento de São José, né? A necessidade de uma reforma geral dentro da igreja, né? Apoiada pelo próprio rei Filipe II. Mas nesse contexto social, a gente vai ver muita dificuldade, a gente vai ver muitos desafios que são próprios da sua época. E que Teresa traz uma novidade, que Teresa traz essa coragem de mostrar o novo diante de uma situação em que o próprio momento espanhol está passando. Sim. Frei, temos relatos de como foi a adolescência de Teresa, a entrada dela no chamado Convento da Encarnação. O que a gente poderia falar desse período da adolescência? Um período de tomada de decisões. Teresa, ela vai para o Mosteiro da Encarnação até que numa data muito bonita. Né? Ela entra na Encarnação com 20 anos de idade, no dia 2 de novembro de 1535. Né? É bonito pela questão de finados, então se nasce. Né? E por causa de uma amiga dela. Né? Então ela acaba ingressando na Encarnação. 2 anos depois, ela faz a sua profissão religiosa, mas fica muito pouco no Mosteiro da Encarnação, porque pela mudança de vida, né, a própria questão da alimentação, Teresa, ela tem uma enfermidade e é obrigada a sair da Encarnação. Tem que cuidar da sua doença. Então, o pai de Teresa a tira da Encarnação e acaba levando Teresa para ser cuidada na casa de um tio, que é muito importante na vida de Teresa, né? Que é um tio chamado Pedro. E esse tio Pedro, de Teresa, vai continuar alimentando a própria experiência de Teresa. Vai continuar ajudando Teresa. Então, vamos lembrar que se já na infância ela já tinha o costume de leituras de livros espirituais, né? O tio lhe oferece também, continua oferecendo esses livros espirituais. Um deles até chamado Terceiro Abecedário de Francisco de Osuma, né? Então, nesse tempo, né, de uma enfermidade e até da saída dela da encarnação para poder cuidar da saúde, o que surge em Teresa? Né? Isso a gente lê lá no Livro da Vida, né? Ela começa a fazer a prática da oração mental. Né? Então, acho que é muito interessante a gente poder olhar isso, né? O que eu faço, e é uma das características de Teresa, né, que pode nos ensinar, o que eu faço diante das dificuldades? Então, é a questão de você saber enfrentar a dificuldade. Não é você ficar parado no tempo, na história. Então, olha, Teresa, com uma enfermidade, fazendo um caminho
de espiritualidade, ela começa a sua oração mental, o seu caminho de oração mental. Paralelo a isso, após um certo tempo de tratamento, né, e Teresa é uma mulher muito forte, depois de 3 anos, se não me falha a memória, Teresa, ela quer voltar para o convento da Encarnação. Ela quer voltar para a sua vida religiosa, né? Nesse contexto, ela não está bem de saúde ainda. Ela volta meio que paralítica, com uma certa dificuldade, tá? Mas ela quer voltar e volta. E Teresa é curada. E aí Teresa, ela se cura pedindo o quê? A intervenção de São José. Isso vai ser muito importante depois, quando ela vai fundar o primeiro mosteiro em Ávila, né, na Reforma, em que ela oferece a São José. Por quê? São José lhe dá a cura. Um outro momento conturbado na vida de Teresa, que sempre teve momentos de altos e baixos, né? A gente tem que lembrar que também Teresa teve um momento de crise espiritual, né? E que não foi pequeno. Não foi um tempo pequeno, né? Foi até de 27 anos até seus 44 anos, né? Onde ela chega, um período longo, né? Onde inclusive ela chega a abandonar a oração, né? Mas no sentido assim de que isso lhe tornaria mais humilde, né? Também está lá no livro da vida, né? Leiam o livro da vida, né? Vocês têm aí para vender, né? Leiam o livro da vida, né? Fala desta vida de Teresa, mas uma vida o quê? De crescimento, uma vida nova, uma vida diante dos desafios que me leva a algo novo. Então, mesmo ela assim, sendo, entre aspas, infiel, né? No sentido da oração, né? É muito pertinente que as pessoas buscavam sempre Teresa para poder conversar. Buscavam Teresa para poderem serem orientadas. Então, é uma época de crise assim, de crise afetiva, de apegos, de amizades não espirituais. Então, Teresa, ela vai sempre depois dizer para nós, né, que somos seus filhos e filhas, que tenhamos amizades espirituais. Algo que nos leve ao crescimento, algo que nos leve ao encontro com o próprio Deus da vida, né? E Teresa passa por isso. Ela não dá um roteiro, olha, seja assim. Não, ela fala da experiência dela, né? Onde Teresa encontra um momento de conversão, vamos dizer assim, né? Lá, quando ela está perto dos seus 40 anos, 39, 40 anos, é uma época de conversão de Teresa, onde ela encontra o quê? Ela tem a visão, né? Ela se converte, minto, não é a visão, mas ela se converte perante uma imagem de um Cristo chagado, né? Quando a gente olha para aquele homem que se dá, que se entrega, e chagado. Então, Teresa entra novamente num encontro pessoal com o Senhor. E o que ajuda a Teresa também são a própria leitura das confissões de Santo Agostinho, né? E Teresa sempre buscou na sua vida, então ela entra na encarnação, ela tem um período de enfermidade, ela sai, ela tem um período de crise, ela volta ao encontro com o Senhor por causa de Cristo chagado, mas Teresa sempre busca na sua vida, né? E aí a importância também na nossa vida da busca da direção espiritual que ela buscava principalmente nos jesuítas. Ela sempre buscou, entre aspas, padres letrados, para poder ajudá-la no seu caminho. E que muitas vezes não era compreendido a experiência de oração de Teresa com seus confessores, com seus diretores espirituais. Mas Teresa, ela vai entrando cada vez mais nessa evolução espiritual, né, onde
nesta evolução espiritual, vai suscitar em Teresa o desejo de poder voltar para uma regra mais primitiva, diferente da sua experiência na encarnação. E aí vem a ideia de poder fundar o Carmelo de São José. Então, o período da presença dela dentro da encarnação, do mosteiro da encarnação, é um caminho que vai levar a uma nova experiência de Teresa de Jesus. Sim. Ô, Frei, aproveitando, assim, fazendo um link, na verdade, com os livros que você já citou, o Livro da Vida e o Caminho de Perfeição. Qual a intenção de Teresa quando ela escreveu esses livros? Em especial esses dois. Depois a gente vai comentar um pouquinho dos demais livros, que inclusive a Paulus também tem, e a gente vai comentar depois, tá? Qual que foi a intenção nesses dois primeiros livros? Ela não escreve porque ela quer, tá? Sim. Ela vai escrever porque ela foi mandada. Então, quando ela faz a direção espiritual, quando ela busca um auxílio com os seus confessores, com os seus diretores espirituais, eles também muitas vezes não entendem o caminho que Teresa está percorrendo. Então, pedem para Teresa colocar aquilo no papel. E ela escreve, então, o Livro da Vida. Ela escreve a sua infância, ela escreve a sua família, ela escreve a sua busca espiritual, ela escreve o seu momento de crise, ela escreve o seu encontro com Cristo, a renovação da vida. Então, ela traz o quê? Ela traz uma experiência pessoal, Livro da Vida. O que acaba acontecendo? Quando ela funda o São José, o Carmelo São José, né, o Mosteiro São José, um pequeno colégio apostólico, 12 monjas, depois isso vai aumentando, né? Hoje os nossos Carmelos têm, alguns passa de 20, né? Algumas comunidades, entre aspas, numerosas, isso é bom também para os dias de hoje. As monjas pedem algo, e aí ela vai escrever justamente o livro Caminho de Perfeição. O Caminho de Perfeição, ele é muito interessante, porque o que Teresa vai colocar dentro desse livro? A maneira de viver. Então, se a gente pegar assim, a divisão do livro Caminho de Perfeição, ela vai dizer assim, por que a reforma teresiana? Né? Qual que é a diferença? Qual que é o modo de vida? E uma coisa muito interessante em Teresa é seu estilo de mulher, né? Onde o humanismo para Teresa está acima de tudo. Então, nos primeiros capítulos do Caminho de Perfeição é o porquê da reforma, né? Num outro momento do livro, ela vai ensinar assim, olha, quais são os pressupostos da oração? Então, a contemplação, a humildade, a disponibilidade diante de Deus. Tem uma frase forte de Teresa que fala assim, olha, determinada determinação. Só para isso ela gasta 4 capítulos no livro Caminho de Perfeição. A escolha, a insistência, o caminho que a gente tem que fazer. Mas em qual sentido? Na aproximação da oração. Não é fácil rezar, né? Num dos escritos de Teresa, agora eu não lembro qual, que ela diz assim, que de vez em quando ela ia para a capela para rezar, e ela não tinha vontade de rezar, mas ela estava ali por causa da comunidade. Então, pelo menos, vá, nem se for para contar os tijolos da parede. Então, você estar diante de Deus, diante da oração, mesmo que você não tenha vontade, alguma coisa a gente vai receber de Deus. Verdade. Né? Eu me entrego. Olha, eu estou aqui. E eu não tenho vontade, mas eu estou aqui. Então, ter essa determinada determinação, ter um caminho, ter algo que te conduza, é muito importante. Então, Teresa vai nos ensinando
uma maneira de viver. Depois ela vai falar da oração, ela fala da doutrina, ela fala das exigências. Então, o livro Caminho de Perfeição, e eu não posso ler Caminho de Perfeição sem antes ler o livro da vida. Tá? Não adianta eu querer ler antes de compreender qual foi a vida de Teresa, qual foi o itinerário de Teresa. Tá? Por quê? Porque eu vou entender quem é essa mulher. Essa mulher determinada. Essa mulher que ela tem um humanismo, ela resgata a dignidade, né? Eu costumo dizer que, não só eu, mas também está tudo por aí, que Teresa é a mãe da psicologia. O caminho que ela faz, o caminho que ela nos convida, que não é só o caminho da oração, tá? É um caminho de você entrar dentro de você. Quando a gente fala do castelo interior, né? Nós não vamos falar de um castelo interior ou moradas, né? Não vamos ficar aqui pensando que seria moradas a nível de um edifício com andares. Mas é um caminho. É um caminho de querer entrar na oração, um caminho de querer se conhecer, um caminho de deixar-se conhecer por Deus, um caminho de purificação, né? Onde a gente vai cortando determinadas coisas para poder estar melhor. E dentro desse contexto de conhecimento, de resgate de uma dignidade, ou de uma humanidade teresiana, de uma dignidade, né, da pessoa humana, Teresa traz alguns aspectos importantes para essa nova empreitada, como ela mesma diz, que é a fundação do Mosteiro de São José. Então, por exemplo, ter uma adequada atenção ao corpo e à saúde, né? Vamos lembrar que na encarnação ela ficou doente por causa da alimentação. Então, já é um cuidado que ela tem para a nova empreitada, para a nova experiência com esse colégio apostólico, com essa fundação que Teresa vai fazer. Depois, dentro disso, uma preocupação com a oração. Quer dizer, se eu tenho uma atenção com o corpo e com a saúde, eu rezo melhor. Eu tenho que ter uma atenção com os enfermos. Eu tenho que ter um momento de recolhimento, de silêncio, de encontro. E quando a gente tem isso, a gente vai ver quais são as consequências disso na minha vida. Teresa, ela vai se preocupar também, por exemplo, com o sono e com o descanso. Numa das cartas dela, ela vai dizer para um padre assim: olha, não corra tanto. Você também precisa descansar, né? E ela vai falar, olha, o mínimo 6 horas de sono por dia, tá? Tem que ter um cuidado com a higiene. Um fato interessante dentro dessa mulher, dentro desse contexto, onde Teresa vai colocando, até no próprio caminho de perfeição, né? A questão do amor. Ela não fica presa com o rigorismo, mas ela quer o amor. E o amor até na própria questão da correção fraterna. Como dizer para o outro que ele errou? Né? Uma novidade que Teresa traz dentro do contexto da reforma é a alegria. É muito importante para nós, carmelitas, frades e monjas, e também os leigos, quando se encontram, fazem, e nos próprios grupos, né, que existem, é uma questão que se chama recreação. Então, o estar junto, né, o criar um espaço também para conhecer o outro, tá? Uma adequação que Teresa faz do carisma diante da própria experiência do seu tempo. Então, ela vai ter o quê? Uma adequação do carisma diante do local em que você está. A oração, o estilo de vida, ele é o mesmo. Mas
não é uma coisa rígida, tá? Como também a adequação do hábito, né? Hoje eu estou sem hábito, né? Mas o hábito que as monjas usavam também diante do lugar onde estavam. Então a santa ela vai sempre estar preocupada com a questão humana, ela vai estar preocupada com as suas monjas, né? Então quando a gente fala do livro, né, vamos dizer assim, do caminho, né, de perfeição, ela convida você primeiramente a entrar, a se conhecer, mas ela também sempre tem um olhar para o outro, né? Esse humanismo teresiano que a gente também conhece, esse cuidado que ela tem com a própria comunidade. Sim. Frei, tem muita gente por aqui, o pessoal já começou com algumas perguntas, Jesus. Inclusive vai de encontro com as nossas, né? Bom, o senhor falou sobre o convento de São José, né, que ela fundou, e aí, de maneira geral, quantos conventos ela fundou? E aí já tem uma pergunta aqui, da Ana Lúcia, que vai de encontro com a nossa. Vamos lá. Qual a relação dela com São João da Cruz? Olha, é interessante. João da Cruz, ele era carmelita, e num determinado momento da vida, ele quer uma vida mais austera. Tá? Isso 1567, 68. Vem de encontro com a reforma teresiana, vem de encontro com a nova experiência de Teresa. Então, assim, quantos conventos Teresa fundou? São 16 conventos, tá? Femininos. Com a presença, e é engraçado, ou é pertinente, melhor assim dizer, que quando Teresa funda o Carmelo de São José, o Mosteiro de São José, ela passa por algumas dificuldades. A própria construção, a própria manutenção, a própria aceitação do povo de Ávila, a própria aceitação da própria igreja, do templo. Mas por quê? Era mais um convento mendigante que tinha que ser sustentado pelo povo. E já tinha muitos. Mas mesmo assim, ela supera as dificuldades e, com a ajuda de amigos, ela acaba fazendo a fundação do Mosteiro de São José. Ela precisava de alguém também que entendesse essa espiritualidade, que entendesse esse caminho, para poder ajudar as monjas no crescimento da vida espiritual. E aparece quem? João da Cruz, que queria uma vida mais austera, e Teresa faz uma proposta para João. Vem conhecer esse novo estilo de vida. E João era confessor, já era um diretor espiritual das monjas. Então, o primeiro mosteiro, o primeiro convento masculino é fundado em 1568, na cidade de Duruelo. Né? Mas com o quê? Com a experiência do Mosteiro de São José. Então, a austeridade, a pobreza, né? A simplicidade, a alegria. Então, Teresa acaba tendo não só o apoio do padre, na época, né, do padre geral da ordem, aonde vai fazer visitas nos conventos da Espanha, conhece o São José e também apoia Santa Teresa nessas novas fundações. Tá? Então, o número de conventos por Teresa são 16. Agora não me pergunta quantos mosteiros a gente tem hoje, né? Porque acho que até no Brasil eu não me lembro, mas são 50 e poucos mosteiros femininos, né? Que nós temos hoje uma presença carmelitana dentro da Igreja do Brasil, né? Um pouquinho mais. Tá? E São João da Cruz, que vem justamente também diante da inquietação pessoal dele.
Eu quero algo mais austero, acaba encontrando Teresa, faz uma vida de oração e ajuda também na reforma depois, no caso dos frades, na mesma perspectiva, na mesma ideia de Teresa de Jesus. Certo, perfeito, Frei. Entrando um pouquinho na espiritualidade, né, o pessoal está comentando bastante aqui, São João da Cruz, a gente lembra de São João da Cruz porque ele também fez parte, né? A gente tem aí os conventos femininos e também a parte masculina, né? Dos mosteiros, enfim, que teve também essa influência. Então é importante a gente só lembrá-lo, né? Mas voltando aqui para a espiritualidade. São João da Cruz tem um caminho espiritual muito interessante, Sim. que é também a questão do abandono em Deus, né? E essa inquietação de Teresa e de João dentro da história, dentro da espiritualidade, ela não vai ficar limitada somente a monjas e frades, né? Mas ela também se abre para os leigos, né? Hoje nós temos vários grupos de leigos que vivem a nossa espiritualidade e, através da espiritualidade de Teresa e João, muitas congregações também afiliadas a nós. Então, olha que riqueza, né? E o caminho é o quê? É o caminho da vida espiritual, é o caminho da intimidade com o Senhor. Mas João da Cruz é muito radical. A diferença da escrita de João para Teresa escreve a própria experiência da vida. João também, com seus poemas e tudo mais. Mas lembrando que é um grande teólogo também da igreja. Perfeito. Então, sobre a espiritualidade, os dons místicos que Teresa possuía. Até uma pergunta aqui do Carlos Vinícius, né, que ele fala, como foi a vida mística de Teresa? O senhor poderia falar um pouco sobre essa espiritualidade, a vida mística e algumas visões que ela tinha? Olha, durante o tempo da enfermidade de Santa Teresa, e aqui a gente não pode deixar de lado a questão da crise religiosa, ela passa até por momentos de revolta e inquietude na questão da alma. Entretanto, ela não deixa de vencer e ela retoma a oração. Uma oração silenciosa, onde vai adquirindo cada vez mais importância nessa sua experiência mística. A partir daí, Teresa ela acredita na total e profunda conversão, né? Tem uma pergunta no Evangelho que eu gosto muito. Quando os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim, e falam assim: olha, estão dizendo por aí que você é João Batista, que você é profeta, que você é... Jesus faz uma pergunta para nós. E vós quem dizeis que eu sou? Quando eu consigo responder essa pergunta, eu consigo verdadeiramente fazer um processo de conversão. Saber quem é ele. Então, Teresa, ela acredita verdadeiramente na sua conversão. E ela vai sentir nesta conversão o quê? A presença de Deus no seu interior. Então, não é só olhar assim conceitos, não é só ver questões de êxtases, mas Teresa, ela vai dizer assim, olha, num instante, a mente aprende tantas coisas que a imaginação e a inteligência gastaram anos em enumerá-las. E aí ela vai nos falar um pouco dessa questão mística. Então, o arrebatamento místico, né? Algo misterioso e maravilhoso e impossível de compreender. Esse encontro mesmo com Deus. Então, as manifestações, as manifestações, elas provocam uma admiração. Quando Teresa tinha esses encontros, esses arrebatamentos místicos, tinha até, as freiras ficavam verdadeiramente admiradas, mas não se sabia explicar, né, como que tudo isso acontecia, né?
Teresa tem momentos de levitação, né? Muitas vezes incontroláveis, né? E não compreendia o porquê que as visões aconteciam. Até porque é uma graça, é um dom divino, né? É algo que eu tenho que me deixar levar. Me deixar conduzir pela experiência com a intimidade com Deus. Não é uma fórmula matemática, né? Quando a gente fala de amor, né, o que é o amor? Não tem fórmula. É uma experiência, é um encontro, né? Então é esse encontro que Teresa faz com Deus. Então Teresa ela vai alcançar a sua experiência mística máxima, né? Enfrentando inclusive as adversidades que ela passa na vida, inclusive até com a própria igreja, né? Com os membros da igreja, né? Aqueles que tinham um poder da sua época. Então, a presença de Cristo, sabe? Tem uma frase, inclusive coloquei até hoje, deixa eu, que agora já não lembro, mas está aqui rapidinho. Não, eu não vou lembrar. Né? Mas onde que entra essa presença? Quando eu ponho essa presença de Cristo dentro de mim. E é isso que a gente vai chamar de uma experiência mística. São Paulo fala, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, Teresa, ela tem justamente essa experiência quase que no final da sua vida. Essa experiência mística, este encontro, né, com o Senhor, uma situação profunda, extraordinária, né, diante da sua própria história, diante da sua vida. Não sei se deu para clarear a coisa, se ficou claro. O assunto é muito extenso, né? E a gente tem pouco tempo. Viu? Sim. Eu ainda não tenho a experiência mística, né? A gente tem, mas é a busca da santidade, né? É uma mudança de vida que a gente faz a partir de um encontro pessoal que fazemos com Deus, né? Sim. Frei, aproveitando aqui para a gente, na verdade, vamos retomar uma pergunta, tá? É bem pertinente. O Jairo Fedel, ele pergunta assim: quando se fala da reforma que ela faz, do que se trata exatamente essa reforma? Como era o Carmelo antes da reforma teresiana? Quando se fala antes da reforma, a gente tem que lembrar da vivência que Teresa tem no Mosteiro da Encarnação. Era uma vida reclusa? Sim e não. Um exemplo. Quando alguém perdia o seu marido, precisava ser consolada, precisava ser amparada. Existiam monjas que iam para a casa de determinadas pessoas, maioria de posse, para poder ajudar a viúva, para poder estar com a viúva. Não vamos dizer que era uma vida relaxada. Não vamos usar esse termo, não me vem outro termo. Mas não era uma vida de austeridade, não era uma vida centrada. Por isso que vem a reforma, não só a reforma no Carmelo. A reforma ela vem, e aí a presença histórica da Espanha, né, vem através de uma necessidade da igreja apoiada por Filipe II. Então existem outras ordens que também passaram pela reforma no tempo de Teresa. O que Teresa faz? Ela traz uma experiência nova de uma regra primitiva, levando aquele pequeno grupo para estar numa intimidade com o Senhor. Uma vida de igualdade, começando pelo hábito. Então, por exemplo, no Mosteiro da Encarnação, as que tinham posse, elas tinham uma cela um pouco mais arrumadinha. Então, a cela de Teresa,
no convento da Encarnação, na parte de baixo, você imagina uma sala com cozinha, tinha até lareira e tudo mais, que ali se cozinha. Na parte de cima, o dormitório. E ali, muitas vezes, preparava a sua própria comida, né? Existia o refeitório comum, né? Para aquelas que tinham que ir para o refeitório comum, onde suas celas não eram tão quentinhas. Na reforma, a Teresa traz o quê? A questão da humanidade teresiana. Teresa, ela traz a questão da oração. Teresa, ela traz a humildade, ela traz a simplicidade, mas também diante de um apelo que a própria igreja, na época, pede para ela, né? Porque essa reforma é de uma maneira geral, não só uma reforma teresiana. Eu acho que a questão da reforma, a gente pode olhar no caminho de uma vida espiritual, de um encontro, uma maneira diferente, né, de poder ter uma relação com o próprio Deus da vida, né? Eu acho que são dois tipos de reforma, vamos dizer assim, que a gente pode colocar. Uma reforma do tempo, mas uma reforma também que Teresa usa da própria experiência da sua conversão nessa relação com o homem e nessa relação com Deus. Teresa foi uma mulher que ajudou muita gente a se reencontrar na vida e a se encontrar profundamente com Deus. Certo. Frei, tem muita gente aqui comentando sobre o livro Castelo Interior ou Moradas. Inclusive, é o livro que eu tenho aqui na minha mesa. Eu acredito que dá para vocês verem um pouquinho. Uhum. Aí. Opa, isso. É o livro da Paula, tá, gente? Tem muita gente comentando sobre esse livro. Será que o senhor poderia falar, de maneira geral, sobre essa questão do livro? Olha, quando a gente fala do Castelo Interior ou Moradas... Pode falar? Sim. Né? Quando a gente fala do Castelo Interior ou Moradas, a gente entra numa dimensão muito pessoal. Qual que é a dimensão pessoal? Primeiro, se conhecer. Né? Fazer um caminho onde eu posso me conhecer. Então, Teresa, ela tem, diante desse livro, aquela passagem de João. Na casa de meu pai há muitas moradas. Né? É justamente essa passagem que vai trazer Castelo Interior. Quando a gente fala, de um modo geral, tá? Então, por exemplo, falando das moradas. O que vai falar a primeira morada do Castelo Interior? Olha, é a porta de entrada para a vida espiritual. A decisão de buscar a Deus. E a decisão de se deixar apoiar em Deus. Viver sem Deus não tem graça. Quais são os frutos que traz essa entrada no caminho da vida espiritual? Primeiro, a liberdade. Eu tenho que ser livre. Como é que eu vou buscar Deus? Com liberdade. Depois, a humildade. O desprendimento. E, acima de tudo, né, o encontro. O encontro com aquele que verdadeiramente nos ama. Né? É bonito quando perguntam para a Teresa assim, olha, o que é oração? Né? Então, assim, nas minhas palavras, usando Teresa, né? Um trato de amizade com aquele que verdadeiramente nos ama. Ele vem ao nosso encontro. Como é gostoso a gente poder ir ao encontro dele. Quais são os meus limites? Quais são os meus pecados? Quais são as minhas falhas? Né? E a gente vai ao encontro dele. E ele não questiona a gente. Ele simplesmente nos acolhe. Quando a gente faz esse caminho de humildade, quando a gente tem essa
esse desprendimento de si, né? Às vezes a gente pensa que a gente é dono de tudo e a gente pode tudo, mas na verdade a gente não pode nada, né? Eu sempre costumo brincar, quem me garante que eu vou estar aqui amanhã? Entendeu? Só ele lá em cima. Então vamos fazer o bem, vamos viver tranquilo, vamos fazer acontecer. Eu não sei se amanhã eu estou aqui, né? Quando a gente entra na segunda e na terceira e na quarta morada, a gente vai ver que a nossa vida ela vai ter um crescimento divino daquele que busca Deus. É a participação de Deus na minha vida. E é um crescimento e um dom gratuito, né? É Deus que se faz presente. Na quinta e na sexta morada, né, a gente pode dizer o seguinte, né? Na quinta morada, que é um momento de transição, né? Então a gente passa da segunda, da terceira, da quarta, a gente vai para a quinta. A nossa vida, não tanto como um caminho rumo a Deus, mas uma experiência de Deus. Um Deus que se faz um desejo de amar, e amar com uma intensidade muito grande, uma vida nova. É a conversão. Quando eu trabalhei na pastoral da sobriedade, assessorei a parte eclesiástica da pastoral da sobriedade por alguns anos, e participei de grupos de autoajuda da pastoral, uma coisa que sempre me chama a atenção são aqueles meus irmãos que têm uma dependência. Ele tem uma história. Quando ele se liberta, ele me traz uma história nova. Quando eu faço um caminho espiritual e eu deixo que essa experiência do divino ela entra na minha vida, eu me torno uma criatura nova. E a partir daí, eu vou para uma outra morada, entre aspas, sexta morada, né? Que é o quê? Um compromisso espiritual. Então, eu vou ter os meus momentos de dificuldade, eu vou ter os meus momentos de não tanta tranquilidade, mas eu vou continuar fazendo essa experiência boa de Deus, né? Um frade uma vez dizia, já falecido, né? Quando a gente for rezar, entrega para Deus aquilo que você precisa, mas não cobra de Deus. Porque se Deus, ele te der algo, você vai dizer que Deus é bom. Se Deus não te der, você vai falar que Deus não é bom. Se eu pedir para que Deus cure alguém de uma saúde e não tem como, o milagre ele sempre existe. Mas se chegar ao falecimento, Deus é bom ou Deus é ruim? Então, é algo que eu não posso cobrar de Deus, mas eu posso fazer uma experiência de Deus. Esse ano eu completo 25 anos de padre, já vai para 32 anos que eu estou no convento. Quantas graças a gente recebe para poder se sustentar na vida ministerial? Para poder ser um objeto na mão de Deus, um instrumento na mão de Deus. É deixar-se guiar por Deus. Na sétima morada, que a gente chega no momento auge, é a união com Deus que os místicos chamam de matrimônio espiritual. Isso é um caminho. Quando se fala de castelo interior, né, ou de moradas de Teresa, é um caminho que a gente vai fazendo. Porém, e ela mesma escreve isso, o cuidado que a gente tem para não escorregar. Por quê? Porque eu posso voltar lá para fora do castelo e tenho que começar tudo de novo. Então, quando se fala de castelo interior,
Quando se fala de moradas, não é uma faculdade que a gente começa num ano, se não pegar DP e fizer tudo direitinho, com 4, 5 anos a gente está formado. Não. O caminho espiritual é todo dia. É uma experiência que eu faço com Deus, e diante dessa experiência, é algo que eu vou me deixando crescer. E eu vou me purificando, né? É o tempo da poda, né? Eu tenho meu chacareiro aqui, que a gente tem umas rosas aqui dentro, né? De vez em quando eu passo e falo para ele assim, passa a tesoura. Ele fala para mim, não é o tempo. Você vê como eu entendo de planta, tá? Para Deus é a mesma coisa. A gente vai fazendo o nosso tempo. Deus vai respeitando o meu tempo. Mas tem um detalhe, Deus também vai me podando. Ele vai fazendo com que eu me fortaleça. Ele vai me convidando para sempre estar com Ele e fazer um caminho novo, que é um caminho de conversão. Quando a gente experimenta algo bom, a gente não quer comer o amargo mais, não. Mas a gente tem que se sustentar para continuar querendo o bom. E o bom é querer deixar-se conduzir e fazer uma experiência com o próprio Deus. E é o que Teresa mostra, né, no Castelo Interior. Tá? Mas não de uma forma, olha, o caminho é esse. Sai daqui, vai para Santos. Olha, pega imigrantes. Não, entendeu? Não é esse o caminho, o sentido de caminho. Mas o caminho é deixar-se conduzir, deixar-se conhecer, deixar-se purificar e deixar sentir-se e ser conduzido pelo próprio Deus da vida. Sim. Frei, nosso tempo já está chegando ao fim. Se a gente pudesse resumir um pouco qual a mensagem central da doutrina de Santa Teresa de Jesus, né, Santa Teresa d'Ávila, e o que ela tem a nos ensinar hoje para os homens, mulheres, né, da atualidade, qual a mensagem que o senhor diria? Olha, a Teresa, ela não está distante, né? Pelo contrário, ela está muito próxima de tudo e de todos. Experiência de santos a gente tem de monte, né? A gente pode escolher, né? Tem os que estão em alta, tem os que estão em baixa, mas estão aí, estão existindo, tá? O que a gente pode dizer? Façamos uma vida de oração. Tenhamos aí uma experiência com a intimidade com o próprio Deus. O que a gente tem que buscar? Entendeu? Essa intimidade com Deus. O que a gente tem que buscar? Uma vida de santidade. Uma vida correta. Os santos nos ensinam muito isso, né? Nos ensinam a amar, nos ensinam a perdoar. Falo por mim mesmo, nos ensinam até sofrer diante de situações, mas que nos levam ao crescimento. Nos ensinam a ganhar e nos ensinam a perder. Então, quando você me fala o que Teresa ensina, ela ensina justamente isso, buscar uma vida de santidade. Uma vida onde Deus vai conduzir a minha vida. E ela me ensina a querer estar com Deus, uma intimidade com Deus. E isso é para todos. Religiosos, religiosas, sacerdotes, leigos, leigas, né, missionários, nós estamos aí no mês missionário, né? Então ela nos ensina um caminho de oração, né? Eu sempre costumo dizer, quer conhecer a Deus, tem 3 caminhos, né? A leitura orante da palavra de Deus, né? Vá buscar quem é Deus, a oração e a Eucaristia, né? Então Teresa também nos ensina este encontro, nos ensina esse caminho. Certo. Então, gente, só lembrando a todos vocês que nos acompanham, hoje em especial nós temos desconto, tá? No livro Itinerário Espiritual de Santa Teresa d'Ávila. Vamos mostrar aí para vocês. 15% de desconto, tá? Lembrando que não temos só esse livro sobre Santa Teresa, tá bom, gente? Falamos muito hoje sobre o Livro da Vida, Castelo Interior ou Moradas, tá? Temos outro também, em Santa Teresa de Jesus. Todos esses livros vocês encontram no site da Paulus, tá bom? paulus.com.br, tá, gente? Então, eu gostaria de agradecer
Assim, gente, tem muitas perguntas, tem muita gente aqui, Frei, agradecendo, né? O Carlos, a Marnes, a Maria Aparecida, a Luzia, né? O pessoal está agradecendo. A gente sabe que hoje foi só um pouquinho, né? Das muitas histórias que Teresa tem, muito que ela tem a nos ensinar. Como o tempo é curto, a gente fica só com um gostinho aí de quero mais, e aí vocês podem conhecer melhor, tá bom? Sobre o que o Frei falou hoje, Castelo Interior, nós temos o livro, ó, deixa eu colocar aqui, esse que eu já havia mostrado, tá bom? Tem na Paulus. Está com desconto hoje. Opa. Santa Teresa de Ávila. Vocês também têm o livro da vida, o Caminho de Perfeição. Isso, temos bastante, tá bom, gente? Então é só quem quiser conhecer mais, até mesmo o modo de vida, né, dos carmelitas, podem estar consultando também os livros e conhecendo um pouco mais, tá bom, gente? Bom, eu quero agradecer ao Frei Fritz Kintzel, né? Ele é sacerdote carmelita do Centro Teresiano de Espiritualidade de São Roque. Frei, você gostaria de trazer mais alguma consideração, falar um pouquinho sobre o Centro Teresiano? Opa, né? Eu acho assim, façam a experiência da oração, busquem a oração, que é muito importante na nossa vida. Conheçam a nossa casa, né? É uma casa de retiros, né? Nesse tempo da pandemia, estamos aí um pouquinho parado, né? Mas a gente está localizado aqui em São Roque, a gente acolhe grupos, né? De paróquias, religiosos, religiosas. É uma casa muito bonita, é uma casa com uma presença muito grande na vida da nossa província, né? Eu fiz o meu noviciado aqui nessa casa, e agora estou morando aqui pela terceira vez, né? E conheçam, deixem-se conhecer, né? E deixem-se buscar nessa experiência com Deus, tá? Depois também as perguntas, né, Cleane, que você tiver aí, se quiser encaminhar, encaminha, tá? Aos poucos a gente vai tentando responder, né? Vai demorar um pouquinho, mas a gente responde todas, tá? Pode mandar com um jeitinho, né? E a gente acaba enviando aí. Não vamos deixar, como diz a juventude, não vamos deixar ninguém no vácuo, não, tá? A gente pode responder essa pergunta, a gente pode encaminhar, né? Jovens e jovens, né? Meninos e meninas, moças e rapazes, né? Deixe-se descobrir pela vocação, né? Sempre que eu falo de vocação, a gente tem que sempre olhar qual é o carisma que eu quero, aonde eu quero ir, né? Busquem uma orientação para a sua vocação, seja ela religiosa, né, na questão da vida religiosa, matrimonial, sacerdotal, como padres diocesanos, mas um grande perigo na nossa vida é quando a gente faz uma intimidade com Deus. Porque Deus, depois que a gente faz essa intimidade, Deus nos inquieta. E aí a gente vai para frente, né? É só olhar aí a campanha missionária, né? A vida é missão, se não me falha a memória. Eis-me aqui, envia-me, né? Então, quando a gente conhece esse Deus da vida, a gente não quer ficar parado, não. A gente quer ser protagonista da história, tá? Então, acho que é um pouco isso que eu tenho aí para poder finalizar esse nosso encontro, sabe? Agradecer aí o convite, Cleane, né? Espero que a gente tenha alcançado aí o objetivo. Eu que agradeço. E fica aberto, tá? Nessa presença, nesse encontro que a gente pode fazer. Certo. Tem muita gente já perguntando quando o senhor vai voltar aqui para conversar novamente. E é isso, gente. Frei, muito obrigada mais uma vez. Um abraço para você, tá? Que Deus o abençoe na sua missão. Obrigada pela receptividade, né? Pelos conselhos, pela paciência, né? Que Deus o abençoe, tá bom? Então, gente, só lembrando, na próxima semana, dia 22, teremos mais uma live e o tema será Vida e Espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus. Espero todos vocês. Um abraço
e até a próxima.